Olá, Zé, Oi, João. tudo bom? Tudo bem, você? Bom, boa tarde. Boa tarde para todo mundo que esteja ouvindo. A gente vai falar hoje de um projeto muito lindo que o João e eu fizemos agora. Um projeto do Walter Breda, de uma peça que eu escrevi, que depois eu vou falar mais sobre ela, e que a gente conseguiu reunir uma equipe fantástica para fazer, sendo que um dos principais nomes é o do João Caldas, Imagina. parceiro. Pelo menos para mim é muito importante. Ah, Parceiro, obrigado. amigo de muitos anos. A gente praticamente começou juntos, né? Quer dizer, eu sou muito Aham. mais velho, eu já tinha começado antes, mas a gente desenvolveu uma carreira mais notável depois que a gente começou a trabalhar junto. Acho que a gente deu sorte pro outro, né? Deu muita sorte. Foi o meu primeiro trabalho profissional. Acho que é legal a gente comentar que foi o Clara Crocodilo, em 1981, né? Então, Tem. exatamente 41 anos atrás. E agora eu estou tendo novamente uma primeira experiência com você, que é de filmar, né? A gente nunca tinha feito isso juntos, então foi muito bacana. Vamos contar um pouquinho como foi esse trabalho. Então, esse texto o Viajante surgiu de uma peça que eu escrevi chamada Stint, que são três personagens. Eu escrevi ela especialmente para o Breda, para o Zé Carlos Machado, que infelizmente não pôde fazer, e para o Silvio Zilber, ou seja, dois gigantes, né, Uhum. do palco, e eu acabei fazendo o que seria para o Zé Carlos fazer. E foi uma coisa muito linda, porque foi uma parceria que nos fez muita companhia, a nós três, durante os anos um ano pelo menos da pandemia. Durante um ano a gente foi ensaiando aos pouquinhos, e conseguiu finalmente gravar a peça. Quando terminamos a gravação, eu peguei o texto original, desenvolvi, texto original do Breda e do Silvio, desenvolvi e dei de presente para eles se eles quisessem algum dia fazer um monólogo. E o Uhum. Breda resolveu fazer mesmo. Ele entrou no edital da Secretaria de Estado da Cultura, ganhou o edital. Quem elaborou para ele foi a Laís Marques, que depois fez a produção do filme, para fazermos uma extensão, né? Não é o texto da peça, é um texto muito mais desenvolvido que o da peça, como se o texto da peça, do viajante, do personagem que ele fazia na peça, tivesse sido muito desenvolvido e ficou muito mais complexo, muito mais completo. Então, é o Viajante com uma equipe fantástica que, quando a gente resolve. Então, quando o Breda propôs fazer esse filme, a primeira pessoa que eu pensei para fotografar foi o João, né? Uhum. Porque o João estava, a gente já tinha conversado, ele tinha feito uma breve experiência de filmagem ao vivo e não de Uhum. fotografia. O João, para quem não sabe, pode ser que tenha alguém que não saiba, né? A gente nunca sabe. Uhum. O João é um fotógrafo de teatro excepcional. Para mim, o melhor fotógrafo de teatro que eu já vi em qualquer lugar. Obrigado, obrigado, Zé. Ele é, quando eu escrevi para o livro dele, eu escrevi, ele é o espectador ideal. Ele enxerga no palco algumas coisas que você, como encenador, que eu, como encenador, não sabia que eu tinha feito. E ele capta isso, que é uma coisa impressionante. Então, ele está manifestando a vontade de começar uma carreira cinematográfica. Eu disse, vamos embora, porque eu tenho 1000% de confiança nele. E não me decepcionei. A fotografia Ah, do filme é belíssima, a iluminação é maravilhosa, a luz do filme é perfeita, fantástica. Eu queria ter uma amostrinha aqui para mostrar para vocês. Infelizmente não tem nada. Então foi um selo nessa nossa parceria de tantos anos, né, João? foi, foi. E para mim Como foi também para você? foi uma coisa interessante, porque o meu primeiro desejo era ser fotógrafo de cinema. Tanto é que eu fui, quer dizer, só voltando um pouquinho, a minha formação foi bem clássica, eu estudei num colégio tradicional, no São Luís, e as carreiras naquela época a gente optava para fazer ou ser médico, ou engenheiro, ou advogado. Então eu acabei ficando na carreira do meio do engenheiro, que é
é um lugar confortável que você pode pular para qualquer lado e é muito versátil e é uma formação muito legal também. Eu sofri um pouquinho na faculdade porque no meio do caminho eu descobri que não era o meu lugar e fui fazer cinema na ECA, que era o meu grande sonho, era ser fotógrafo de cinema. Mas naquela época, 79, 80, eu nem concluí a faculdade porque o cinema estava muito parado, tinha pouca produção. E o meu irmão ator, Renato Caldas, começou a trabalhar com teatro. E eu, como fotógrafo, ele acabou me chamando para acompanhar os trabalhos dele. E o primeiro grande trabalho que ele fez foi o Clara Crocodilo, que eu tive a chance de ser o fotógrafo residente. E isso eu acho que é uma oportunidade muito especial, porque você acompanha todo o processo do trabalho. É E foi aí que bárbaro. a gente se conheceu, né? Fizemos toda a história, viajamos lá para Campos de Jordão. E foi uma imersão total no processo da criação de um espetáculo de teatro. E isso eu fiquei completamente fascinado e até hoje é o meu lugar ideal, né? É estar dentro de um teatro, acompanhando um processo de teatro. E claro que o cinema sempre me encanta. Eu adoro cinema, eu vou muito ao cinema. Nós frequentamos muito cinema, assistimos muito filme. Mas eu fui me afastando, né? E agora com esse teu convite eu consegui resgatar um pouquinho desse meu desejo antigo e, e foi assim, foi bárbaro e foi difícil porque é uma coisa muito nova, tudo mudou, né? Da época que eu me formei para cá, tudo mudou muito. Mas acho que a gente tem uma sintonia, uma parceria que foi muito boa no processo. E uma coisa que eu achei muito incrível é que nós três, né, você, o Breda e eu, somos os mais velhos da equipe. Os outros todos muito jovens, né? E eu fiquei impressionado como essa equipe mista, assim, com diferentes idades, funcionou tão bem, né? Tinha Muito uma harmonioso, né? colaboração muito harmoniosa, né? Uma coisa de... E o que a gente aprende com eles, né? Não tem isso do mais velho passar para os mais novos, o legado que eles deixam. Para mim foi ao contrário, eu aprendi muita coisa com eles, né? Então, isso foi, acho que Mas talvez o espera melhor aí, da experiência. certamente eles com você também, João. É isso que é Pois bonito, é é, na troca. É igual da é, aula, né? Na aula, quando você dá aula, você não só ensina, não passa só conhecimento, você aprende muito com os jovens também. Eles te questionam o tempo inteiro e te trazem aportes novos o tempo inteiro. Foi linda essa parceria é. de etária, né, na filmagem. E a gente se mantém jovem, né? Pelo menos o meu espírito, o espelho não me Aí foi diz que eu uma sou coisa. jovem, mas o espírito fica muito reanimado, né? É muito bom, assim, muito bom. Né? Então a gente teve. Para mim foi importante também essa convivência. Para mim foi muito forte, João, porque eu sou bem mais velho que você, né? Eu tenho 76 anos. Uhum, É ano para burro, né? é, Carrega uma mochila, uma ufa. canastra de. Tá E bom, Zé, tá ótimo. tá ótimo, então, eu não estou É, reclamando, tá muito bom ter chegado aqui. é, Meu exemplo é Manuel de Oliveira. Manuel de Oliveira é aquele cineasta português fantástico que faz uns filmes chatíssimos e que a gente não consegue deixar de assistir, você não desgruda da tela. Ele tem um mistério no uhum, cinema que é uma uhum, coisa muito especial. Ele começou a fazer cinema com 16 anos em Paris, na escola de cinema. Mas daí parece que morreu o pai. Ele foi forçado a voltar para Portugal para assumir os negócios da família, que eu não sei se era uma coisa de azeite, de oliva ou de vinho. uhum. E ficou cuidando disso a vida inteira. Ele voltou a fazer cinema aos 70 anos. Nossa, que loucura. Morreu com 100 e deixou 30 filmes. Ou Nossa, seja, ele fez um por ano. E a então paixão dele. ainda tem alguma chance de fazer algum filme, Então, mais ainda tem algum alguma filme chance de fazer. depois desse. Eu comecei antes, mas fiz uma obra toda, daí eu parei com o cinema e estou retomando agora. Então, para mim, era uma novidade absoluta, foi uma novidade absoluta fazer esse filme. Evidente que eu tinha filmado coisas e visto o resultado na hora, mas fazer um filme mesmo, em estúdio, Uhum, com iluminação, com ator e tudo, e ver o resultado na hora, é uma experiência completamente nova para é, mim. uhum, E quando eu comecei a fazer cinema, todo o trabalho de cinema que eu fiz foi em película, em estúdio, né, em estúdio e ao vivo, né, e uhum, locação,
mas filmado em película. Então você tinha de acabar de filmar, mandar para revelar. No dia seguinte, no melhor das hipóteses, você assistia o copião daquilo que você tinha feito, e aí se tinha de refazer alguma coisa, você refazia. E tinha uma demora, era outro ritmo. Na hora da Uhum, edição, você editava a fita de película, né? Tinha o filme, tinha matéria, você segurava no filme. uhum, uhum. Agora é luz, né? É, Agora é tudo virtual. Então, para mim, foi uma experiência muito nova mesmo. Acho que tão nova quanto para você, entende, João? muito, totalmente É, nova, nossa. Mas foi essa muito. transição, é, acho que também, essa formação que a gente tem da película, eu também, né? Sempre fui fotógrafo de filme, né? Tinha É, o tempo da revelação, tinha o tempo do clique. A gente talvez olhava com um pouquinho mais de critério, porque não podia clicar tanto quanto a gente clica hoje, então a gente economizava nos cliques, tinha mais precisão, né? Arriscava menos também. Hoje a gente arrisca mais, né? Então, eu acho fantástico essa coisa digital, porque ele nos dá uma liberdade de arriscar, de sem dúvida, experimentar. Então, isso sem é dúvida. uma grande vantagem que a gente tem hoje em dia, né? E a possibilidade de você repetir os takes quando não está bom, né? Se você, Uhum. durante a filmagem, você sente que aquele take não é o bom, você faz outro e outro e outro. E Quando outro, e fui outro. fazer película, era tão cara. Nos Estados Unidos, não. A película era Uhum. baratíssima, eles faziam 50 takes. Mas aqui era muito caro, então a maior parte dos filmes que eu fiz um por um. Ou seja, Uhum. eu filmava e aquilo era, se saiu, saiu, se não saiu, cortava a Uhum. cena, entendeu? Raramente eu consegui ter película suficiente para no dia seguinte ou algum tempo depois refazer alguma cena que não Uhum. ficou boa. Então O foi uma Zé, experiência muito é, nova mesmo. e no processo do viajante, você e o Breda ensaiaram muito tempo antes da gente ir para a gravação, né? Bastante tempo. Bastante. É Quando a gente como se foi para a fosse, gravação, como se o fosse para um Brito espetáculo de teatro mesmo. foi, foi. O processo foi. Normalmente, nos filmes que eu fiz, inclusive, eu ensaiava bastante, porque a direção de ator, quando eu fui fazer cinema, eu já fazia teatro fazia muito tempo. E a direção de ator, para mim, sempre foi o grande ponto de partida da criação dramática, Uhum. sabe? Porque é o ator que está ali, é o ator que está passando aquilo tudo, né? As informações, as emoções, o texto. Então, se você fazer um filme que você cuida todo do aspecto da linguagem cinematográfica, ou no teatro, que você cuida da iluminação, da fumaça, das Uhum. cores, mas você não cuida do ator, você não tem o que mostrar, né? Porque se cada ator está fazendo uma coisa diferente, não tem unidade nenhuma. Então, a direção de atores sempre foi muito importante para mim. Eu sempre dediquei muito tempo a isso, né? E com o Breda, a gente tem uma identidade muito grande, sabe? Uma Uhum. confiança muito grande um no outro. Então, como eu admiro muito ele como ator, eu acho que ele me admira como artista. Acho não, ele me admira também como artista, eu sei disso. Tem uma troca de uma confiança muito grande, né? Então, basta pedir que o Breda sabe o que eu estou pedindo, ele sabe Uhum. por onde ir. E se não vai, eu falo e ele recebe, não fica ofendido, entende? Então tem uma troca de confiança muito linda mesmo. E ele Então, quando também a tem gente foi uma experiência enorme com câmera, né? Porque eu nunca tinha gravado o Breda, só fotografado no palco. Ele tem muita experiência com cinema, com nossa, gravação, com novela, então ele fez televisão uma beça, né? televisão direto, né? Televisão é um inferno de fazer, porque você está ali e Uhum. você pode, de repente você pode fazer uma grande bobagem, mas o resto está todo bom, vai a tua bobagem vai ficar. Então Uhum. você tem que se virar, você fazer, né? Então Eu quando a acho gente que foi para a filmagem, o Breda estava muito pronto, o personagem uhum. estava inteiro ali, eu não tive de mexer muito durante a, a filmagem. Né? Você viu como é que foi, foi muito fluente, muito gostoso de Foi. fazer. Acho que no máximo a gente repetiu 3, 4 vezes um take, às vezes por problema técnico, por problema de som, né? Sim. Mas não por ele, é impressionante como estava tudo, estava super Esse problema ensaiado, de super som foi o preparado. mais desgastante. Esse problema de som foi o mais desgastante, foi a única coisa desgastante, né, João? Porque a gente estava Apesar no que o nosso estúdio, super técnico, o Pisca, foi sensacional, mas foi maravilhoso. é, é uma coisa complicada o som. Isso eu acho que é o maior desafio, porque a gente estava no estúdio do Caio Oviedo, que não é um estúdio de cinema como o meu, a gente nem fez no meu também, porque era
mais precário, uma rua muito movimentada, muita interferência. A gente passou 4 madrugadas lá no estúdio do Caio para evitar os ruídos, mas sempre acaba acontecendo, né? O espaço físico do estúdio do Caio era muito bom. Era muito Excelente. apropriado para Uhum, o filme. Muito bom mesmo. O fundo infinito era bom. O parque de luz que juntou com as luzes que você levou foi super legal mesmo. uhum, Agora foi penoso por causa do ruído, né? Que do vira e ruído. mexe, já tinha de interromper a cena e gravar de novo, interromper e gravar de Uhum. novo. Depois, isso exigiu uma organização dos takes imensa, que foi a Marina Merlino que Nossa. fez um projeto. Ela acompanhou, ela praticamente conduziu a filmagem Uhum, nesse aspecto de organização, integradíssima com todo mundo, né? 3 câmeras, uhum. você, o Caio, a Andréia? Andrea, Uhum. o Pisca, eu, né? E a Nicole fazendo, filmando para fazer o making Making of. off. Então, era uma equipe e a Marina ficou praticamente organizando isso tudo, né, integrando isso tudo com muita agilidade, fazendo a claquete de cada take, e a organização disso depois para jogar fora as takes que estavam incompletos, que tinha Uhum. ruído. Ela fez um programa, uma tabela de edição, que é o padrão, né? Mas muito minuciosa, que ajudou muitíssimo a montagem da primeiro corte do filme. Eu achei incrível isso, porque durante a filmagem, por exemplo, você me passou o roteiro, eu estudei o roteiro, às vezes eu te fazia umas perguntas, você me dava uma bronca, assim, você não leu o roteiro, tal, não sei o quê. Mas é porque eu não consegui pegar o roteiro inteiro na cabeça, cena por cena, decorar. É difícil, né? E eu É. percebi que a Marina realmente ela pôs tudo em ordem, ela organizou os takes numa sequência lógica, porque ele estava vestido, estava sem camisa, estava com camisa, né? E que a luz, lembrava da luz do take anterior para ter a continuidade. E eu estava muito preocupado com a técnica, então eu não tinha esse controle, que eu acho que um fotógrafo de cinema tem que saber tudo isso também, né? Além da parte técnica, tem que saber como o roteiro inteiro, tem que saber tudo para poder ter a Mas ele tem que continuidade. estar cercado de gente que saiba, João. É, a equipe é O muito Sven importante. Nykvist, o Sven Nykvist devia ter assistentes e câmeras Ah, maravilhosos com junto, certeza. né? Porque tem É, de ter outros olhos, tem de ter outro olhar. O próprio diretor também. A Marina foi uma assistente ideal, nossa, né? foi, Assistente de perfeito. direção ideal mesmo. Mas tem de ter outros olhos, sabe? Então, se faz uma coisa, eu estava lá na interpretação, eu não estava pensando nem na luz, nem Sim. no. Sabe? De vez em quando eu ia lá olhar na câmera, eu queria ver o take depois. Uhum. É diferente, cada um na sua, juntando tudo. É, tudo. Esse é o bonito do coletivo da criação dramática, tanto no palco quanto no cinema. É você juntar diferenças, né? Porque você juntar identidades, você não tem nada, né? Porque é tudo a mesma coisa. Sim, sim. É juntar distinções, juntar diversos olhares. E quando existe harmonia entre esses olhares, né? Então, o Breda com a câmera, a câmera gosta do Breda, o Breda gosta. Impressionante, impressionante. É. Impressionante. E essa coisa E da equipe, para mim, foi muito diferente, porque assim, a minha rotina de vida de fotógrafo de teatro é eu e a minha mochila, eu entro no teatro, às vezes eu entro. Uma parte do meu jeito de se concentrar é chegar quase em cima da hora, até para não encontrar ninguém, não falar com ninguém, ninguém da equipe e tal. Eu chego, a peça começa, eu fotografo e aí eu. Então é completamente sozinho o meu trabalho, né? Depois eu venho para o estúdio, edito aqui sozinho e entrego, mando as fotos. E esse trabalho da filmagem com você foi completamente diferente, né? Porque é tudo uma equipe, todo mundo sintonizado, tudo no mesmo tempo, coordenado. Nossa, foi muito legal, muito um aprendizado enorme para mim assim. Fiquei Mas muito e não é feliz. sempre que a gente tem uma harmonia tão grande, viu, João? É, Sabe? Não a é sempre. primeira foi ótima, a minha primeira experiência foi sensacional. Mas é que deu sorte mesmo, porque tinha essa coisa da aceitação dos mais jovens não terem nenhuma competição, nenhuma, sabe? Não Aham, tinha uhum, guerra de vaidades. O Breda é um ator magnífico porque ele não tem nenhuma vaidade. Eu já, uhum, eu já contracenei, eu dirigi o Breda no palco e contracenei com o Breda no palco, em 2 peças. E o Breda tem uma coisa maravilhosa como ator, que é
ele é extremamente generoso. Uhum. Ele faz para você. Então ele está representando, ele está olhando para você, ele está fazendo para você. E ele te dá tanto que a tua reação é devolver. Então Uhum. fica no. Quando você está interagindo com o Breda, tem uma troca de uma intensidade muito grande. Então, quando você está diante de um bom ator, como o Breda, todo mundo fica bom ator. Uhum. Olha Mesmo que um ator interessante. sofrível, melhora muito, Uhum. porque né, se resiste, se tem gente que resiste. Eu já contracenei com atores que estão fazendo, olhando para sua cara assim, mas na verdade não estão ouvindo nada do que você fala, estão indo no Olha. tempo, sabe? Uhum. Se você demora um pouco para falar, ele corta a tua fala. Se você fala um pouco mais rápido, fica um buraco entre a sua fala e a dele, porque ele está indo no tempo. Uhum. É muito desesperador trabalhar com atores que fazem tudo sozinhos, né? E o Breda é o contrário disso. O Breda é o ator mesmo, que uau, ele Uhum. solta, ele dá para os outros, sabe? Muito lindo isso. E isso vai para a câmera também, né, João? Uhum. Então foi essa integração que eu acho que foi exemplar nesse trabalho. As condições foram penosas, né? A gente Sim, começava a sim. filmar por volta das 10 da noite, com algumas pessoas como o Hélio Pisca, que vinha de longe, e que ia ter de voltar para longe, né, Uhum. depois da madrugada. E a gente começava por volta das 10 da noite e não raro terminava às 4, 5 da manhã, né? É. Quando O começar o último movimento da dia, cidade, né? Começa o barulho da o, cidade, a gente encerrava. o último dia a gente terminou às 6 da manhã. Lembra É. disso? Uhum. Foi uma coisa muito, muito exigente mesmo. 3 dias pá, socados, Uhum. assim, depois mais um dia de suplementos. Então foi uma coisa de uma. Sem tensão. Tinha essa intenção intensa, né? Essa coisa Uhum. de pegar a rédea e não largar, mas não tinha tensão. Ninguém ficou tenso, Não, nervoso. não, não. Tinha ansiedade natural de vai sair bem, não vai sair bem, tá tudo Uhum. certo aqui. Né? O assistente de produção foi um encanto também, né? Pedia para assistir a cena, porque tinha um interesse Tranquilo, é imenso, ótimo. Muito o bom. Cadu Uhum. Cardoso, né? Então, foi uma equipe brilhante, maravilhosa. Eu só posso agradecer pela chance que o Breda me deu da gente fazer essa troca tão generosa, né? Ah, eu também, nossa. Agora estou muito curioso para ver, porque assim, filmar um monólogo, e fazer isso virar um filme, eu sei que você me falou que vão ter, você vai colocar fotografias, efeitos especiais. Como é que É, surgiu essa ideia de pôr foto, de efeitos especiais? Porque senão a gente não pode filmar uma hora um ator no fundo branco falando, né? É um desafio manter a atenção do espectador, né? Quer dizer, o roteiro vai muito além da gravação que a gente fez no estúdio, né? Você tem vai. outros elementos que a gente gravou uma externa, a gente gravou um drone também que o Caio fez, né? Uma imagem É. com drone, A ideia foi do Breda, né? das fotografias. É, de inserir fotografias, de inserir outros materiais. E eu adorei, porque tem a ver com o cinema que eu já fiz. Eu fiz filmes de tabletop, né? Uhum. Nossa. Imagem quadro a quadro, quadro a quadro, com película, em que eu usava fotos, usava desenho, um monte de coisa, animação com desenho, desenho direto sobre a película, experimentando tudo, filmes experimentais mesmo, fui para um monte de festivais no mundo inteiro. Foi uma coisa muito experimental na época. E isso ficou em mim como uma linguagem de expressão cinematográfica muito forte para mim, Uhum. sabe? Uhum. Esse mexer com cacos, fazer uma colcha de retalho de linguagens, de matérias diferentes, né? Não só a filmagem ao vivo, mas você entremear com uma porção de outras coisas. E na peça Stent, o personagem que eu acabei fazendo do professor, ele é um professor de arte. Então, o que vai norteando, atravessando a peça toda, é uma série de quadros que ficam. Ele faz uma história das artes plásticas, das artes visuais, na verdade, Uhum. que vai sendo projetada num telão atrás dos três atores. E o Breda, que achava muito lindo isso, muito bonito, porque era mesmo muito bonito isso no stand, o Breda falou, Zé, vamos filmar, mas eu sinto falta de ter as fotos, né? Mas não dá para ser aquelas fotos, porque aquelas fotos não tem por que entrar nesse monólogo.
Ele disse: eu sinto vontade de botar fotos históricas, a gente traçando a história Uhum, uhum, da, o que acontecia no mundo. Né? Eu disse: puta, que ideia fantástica, né? E aí bateu justamente com toda essa linguagem de animação que eu tinha feito nesses outros filmes. uhum. Vou fazer publicidade aqui, que por sinal está no meu site. Tem Ah, 5 sim, divulgue. filmes, né? O meu site é José Rubens Siqueira, arroba, não, que é arroba, joserubensiqueira.com.br. Aham. Né? Uhum. E aqui alguém está dizendo que o bacana é essa invenção que não é teatro nem cinema, mas criar linguagens com matérias diferentes, como eu acabei de falar. Ah, E legal, nesse isso mesmo. caso é levar isso às últimas consequências mesmo. Quando a gente gravou Stent, era exatamente isso. Era uma peça de teatro que virou uma peça-filme, uma peça filmada. Com o Viajante, mudou tudo. É outro material, é outra Uhum, coisa. uhum, O Viajante é um filme, rigorosamente um filme de cinema, de uhum. 1 hora e meia de duração, com um único ator, filmado em estúdio. E não, você não consegue escapar. Você assiste de começo a fim, não tem barriga. Uhum. Eu já assisti o primeiro corte Bom, umas 120 vezes para ir semeando, costurando as imagens suplementares que vão acompanhar a ação dramática. E então ficou muito interessante, muito experimental. Sabe, tem desenho animado que o João Grembeck fez, que, com CGI. uhum. Tem, tem isso, tem um monte de fotos antigas, coisas, fotos de família. Muito interessante ficou. Eu estou adorando fazer esse Ai, trabalho. que bom, que bom. Uhum, Adorando mesmo. Agora estou na última fase, que é selecionar os áudios, né? Que uhum. algumas coisas vai ter som, né? A trilha do Marcelo Pellegrini, né? Não, algumas coisas vai ter som natural mesmo, sabe? A Som bicicleta ambiente. quando passa, o Aham. velocípede quando passa. E aí vem essa outra, terminando isso, vai o copião inteiro para o Marcelo, Marcelo Pellegrini, que vai fazer a música do filme. Estou louco para ver, porque a música Uau. dele é Uhum, muito maravilhosa. Então, por que eu estava falando isso? Então, a ideia de semear fotos foi do Breda, que eu comprei na hora. E aí ele teve de escarafunchar todos os baús de família para me dar fotos dele desde criança. Então, tem uma foto do Breda com 7 anos segurando um gatinho de papel. Imagina, que você legal. imagina o Breda com 7 anos. Nossa. Então fica muito, tem muito calor o filme, né? Evidente que eu fiquei com algum temor de fazer um filme de um ator só no estúdio com essas imagens todas. Mas hoje eu acabei de assistir no MUBI um filme chamado In Natura, que é Uhum. um ator só. Ele é o ator e o Olha, diretor. Tem dois outros atores, uma mulher e um menino. Mas é um ator só, o tempo inteiro, e a ação é toda narrada, em off. uau, Ele não uau. está nem falando. Ele sai fazer trekking na natureza, então ele Uhum. passa por uma natureza maravilhosa na Noruega, paisagens lindíssimas, mas a história toda é contada por ele. Então é uma história contada. 1 hora e 20 de um ator andando para lá e para cá, Uhum. contando uma história que ele nem mexe a boca, é tudo narrado em off. Uau. E é um filme que te pega e você não. Quando o filme é chato, eu durmo em 10 minutos. Ah, sim, é o termômetro, é o termômetro. É. Em casa, na poltrona, confortável, em 10 minutos eu estou dormindo, às vezes menos. Esse filme não dormi, entendeu? Nem fiquei na ponta da cadeira, é um filme que vai Uhum. te pegando e vai te envolvendo com a problemática dele, e tudo só no diálogo, só no Uhum. texto. Muito lindo o filme, chama In Natura, um filme In natura. norueguês. Recomendo. E então, esse filme eu vi por acaso, né, hoje, e eu disse: ah, é parecido Uhum. com o Viajante. É Viajante. parecido. Não só na linguagem, como no assunto também. Tem muito a ver. E a gente gravou umas cenas externas, algumas cenas daquela do oratório, a gente gravou só o oratório, É, depois você vai, compôs, né? fizemos algumas cenas em chroma key também, que também nunca tinha feito, foi ter.
bem legal a Eu também não experiência. tinha usado o chroma key. Eu fazia É, eu fazia na tabletop, né? Uma aham, coisa para outra, assim. Mas então, foi uma experiência linda porque o material resultou muito bonito, né? uhum. Especialmente a luz, João. A luz do filme, a iluminação em estúdio é lindíssima. Você conseguiu Aliás, não tinha um grande parque de luz, mas você eu, conseguiu com o que tinha de luz fazer um universo visual muito poderoso mesmo. aliás, eu abro um parênteses aqui, você está falando da luz, e essa luz tem uma historinha muito legal, que eu ganhei uma parte desses refletores do Wagner Freire, para fazer aquela peça online que a gente fez aqui no estúdio, na época da pandemia, o Terra Medeia, e o Wagner, parceirão, super amigo, queridão, ele me Maravilhoso. deu uns Fresnéis de presente, e a outra parte dos Fresnéis eu ganhei da Vivian Bucupi, que eram da Eva Vilma e do Carlos Zara, e ela me deu de presente também, então a gente estava com uma luz muito legal pela energia que ela trouxe, né, do Wagner e da Eva e do Zara, e esse presente da Vivian foi muito bacana. Então, porque eu não tinha essas luzes, né, a gente teria que alugar, mas graças a esses dois a gente conseguiu iluminar o teu filme. E tinha, na verdade, eles estavam no filme também, né? Faziam parte Sim, da velha guarda da equipe. aham, aham. Indiretamente estavam lá. Ah, com Mais um, certeza. mais uma Me parceria de lembro, energia que é, ajuda no filme, né? na energia interna da gente, né? Porque eu sabia É, disso, como as luzes tinham sido, de onde tinham vindo essas luzes. O Wagner foi aham. parceirão também, eu fiz um monte de trabalhos com ele, no começo, meu e dele, e foi muito bacana. Eu saí uma garantia de que foi uma coisa forte como criação, João, foi que terminou o filme, eu estava com vontade de fazer outro, Ah, que bom. Eu também, sabe? eu gostei da ideia, eu gostei bastante da brincadeira. Eu estou cheio de projetos agora. Lá Aham. Manuel Barros, né? Aos 76 anos, eu estou cheio de projetos. Opa, vamos embora, Pelo pode menos contar comigo, que eu arrisco todas com você, Zé, vamos nessa. foi muito lindo como experiência. Mas tinha Eu mais tô... uma coisa que eu queria falar e eu não estou lembrando, João. Hum, Não me lembro mais. Não, vai, uma hora aparece. Uma hora Bom, aparece. mas eu tô, porque assim, com a pandemia, logo no começo, né, eu tive uma crise pessoal de trabalho, porque nos primeiros 4 meses eu não fotografei nada, e eu falei, puxa, mas fotógrafo, para que serve a fotografia, né? E para que serve a fotografia de teatro? Eu fiquei bem assim, falando, meu trabalho não tem a menor importância, não serve para nada, né? E aí começaram a surgir as ideias do teatro gravado, teatro online, e a gente resiste um pouco a isso, né? Porque estar no teatro ao vivo é uma experiência única, né? Então, eu, como fotógrafo, comecei a ter algumas oportunidades de gravar espetáculos ou fotografar a gravação de espetáculos. Foi meus primeiros trabalhos durante a pandemia, era ir ao teatro onde uma peça estava sendo gravada. E aí surgiu uma ideia, assim, como gravar um teatro, transmitir um teatro ao vivo da maneira que fique bom, né? Então, ter filmado esse teu espetáculo junto com o Breda foi assim, foi uma parte desse aprendizado, né? Porque eu ainda acho que um teatro sendo apresentado num palco e transmitido ao vivo, não sei como transmitir isso, assim, como fazer essa interação do ao vivo com o presencial e do online com o presencial, para a gente ter um resultado tão bom quanto você estar no teatro, né? Isso é uma coisa que eu ainda estou buscando, e eu acho que essa experiência que a gente teve com o Viajante já me deu mais uma bagagem para seguir nesse desafio de experimentar, transmitir um teatro online, que eu ainda tenho vontade de fazer isso, Zé, Mas durante com o eu acho que é público. outra linguagem, sabe, João? Envolve Eu, outras coisas. Ele vai uhum, por outro caminho. Tanto o teatro online quanto o cinema, porque o que a gente fez não foi uhum, teatro online. O que a gente fez agora no Viajante foi filme. Foi um filme. filme, Uhum, né? Embora seja um ator só, é um filme.
com 3 câmeras. A edição que o Henrique que está fazendo, Uhum. Henrique Natalio, ele chama o jovem, Uhum. e ele tá fazendo uma coisa fantástica. Ele está usando o material das 3 câmeras, então fica de um dinamismo que você não sente Uhum. se é um, um ator só ou não é um ator só, não importa, entendeu? Porque fica uma coisa viva, uma linguagem Uhum. viva, uma linguagem visual viva. É completamente diferente do teatro, como a interpretação mesmo. Então você tem, por exemplo, grandes atores de teatro que eram péssimos quando foram para a televisão. Olha. O Valmor Chagas era um bom ator em cena, o Raul Cortez era um ator excepcional em cena, o Rubens, não é o nome do Rubens, um ator carioca que fez Sim, eu acho, eu sei quem é, o Rubens, fantástico, ator incrível. maravilhoso. É, Atores maravilhosos em cena que quando foram para a televisão a primeira vez era horrível, uhum. horrível. E eles aprenderam. Sim. O Raul aprendeu e ficou um ótimo ator de cinema, de televisão. O Valmor aprendeu e foi um ótimo ator de televisão, de cinema. O Rubens não aprendeu. Ele fez um Uhum. monte de televisão e ele continuou extremamente teatral na televisão. Sabe? Parecia que Uhum. ele brigava com a linguagem. Né? Rubens Correia, a Rubens Laís. Correia, isso, Rubens Rubens Correia. Correia. Obrigado, Uhum. Laís. Uhum. Ele é um ator excepcional. Você chegou a assistir Arquiteto Imperador da Síria, João, com ele? Não, acho que você era Não, criança, né? não, não assisti. Você devia ser criança ainda. É, Era ele e o Wilker, só os dois em cena. ó, Que coisa fantástica que era aquele espetáculo. Foi quando eu conheci ele e o Wilker. Eu fiquei muito amigo do Wilker. O Wilker fez um uhum. filme no atrás comigo depois, muito tempo atrás. Então, a interpretação é diferente e a comunicação é diferente, né? O Breda lembrou uma coisa importante, porque o Breda percebe essa distinção do que fazer no palco, que tem que ter uma projeção, não Sim, só de sim. voz, mas de gesto, a emoção tem de ficar toda amplificada, né? Para o cara da última fila receber com a mesma intensidade, a plateia inteira receber com a mesma intensidade. E ele usou um exemplo muito interessante de um ator que o nome dele está na minha cabeça, mas eu agora não vou lembrar, daqui a pouco eu lembro, um ator carioca, que tinha de fazer um político no palanque fazendo um discurso. E a câmera começava perto, então ele fez uma linguagem cinematográfica para a câmera. E aí, à medida que a câmera ia se afastando e os takes iam ficando cada vez mais abertos, com uma multidão embaixo e ele no palanque, a linguagem dele, a linguagem gestual, inclusive, foi ficando maior. Ele foi ampliando Uhum. isso tudo. Entende? Então, essa ideia da diferença de representação é a diferença de comunicação, né? Então, é completamente diferente. Eu sinto que é completamente diferente. Uhum. O teatro e o cinema, ou a televisão, ou o teatro filmado. O teatro filmado, o teatro gravado, assim, online, Uhum. é uma linguagem híbrida que está surgindo agora e que vai ainda ter uma evolução muito grande. Uhum. Quem fez uma primeira experiência agora na pandemia, super interessante, foi o Mahat Descartes. Sim, sim, eu Ele assisti. tinha ganhado. Lembra disso, da peça Sim, foi dele? ótimo, muito legal. Ele conseguiu Estava, misturar as duas coisas de né? um jeito muito bacana. Inclusive E era cenas uma parte ao externas, né? vivo. Era É, ao vivo, as externas eram ao vivo. ao vivo. Ele Bem inventou uma difícil de fazer. maquineta que ficava no peito dele, Uhum. com o celular aqui, um suporte, e ele ia dirigindo até o Teatro Cacilda Becker pelas ruas de noite, gravando, e estava Uhum. o editor editando ao vivo essas imagens. É. Foi uma coisa linda que ele fez. A Foi gente um teve trabalho. a gente teve essa experiência aqui, Zé, do Terra na Ideia aqui no estúdio. Aqui é um lugar pequeno, né? E a gente fez uma peça sueca que a Nicole Cordery trouxe, a direção da BIM, DVD, e eram 6 atores. E a gente pôs a Nicole aqui no estúdio, o Renato aqui no estúdio numa outra sala, os outros 2 atores, o André e o Daniel, cada um na sua casa aqui em São Paulo, a Rita estava em Paris e a Bim estava em Uppsala, na Suécia.
E a gente fez a Nossa, peça online, Zé. Pusemos os 6 ao mesmo tempo, né? Com um software da VMix, que é uma coisa que eu aprendi um monte de coisa, porque esse software eu não sabia que existia. É como se fosse uma central de TV, entrava uma câmera e a Marcela Horta punha a cena, a gente pôs cena filmada, pôs as cenas aqui, tinha uma cena na banheira, uma cena no quarto, os dois lá, e foi uma loucura isso. E foi, quer dizer, foi um teatro online, filmado, cada um na sua casinha e todo mundo junto na tela. Muito louco isso. Eu acho que foi uma coisa bem maluca, assim, bonito, que né? É, é legal, eu fiz funciona, agora né? na pandemia, eu fiz 3 experiências assim. Uhum, O Humano Demasiado Humano, que era cada um na sua casa também. Era o Cello uhum, Airode, a Fabi Gulli e o Marco D'Amigo. uhum. Depois, Três Homens em Tóquio, que era o Elcir de Souza, o Mahat Dekati e o Ulisses Sakurai, cada um na sua casa, e eu Uau, na minha também. E depois no Stent, que era o Silvio, o Breda e eu, cada um na sua casa. na sua casa. Não tinha essa sofisticação toda que você falou, né? De, Uhum, sabe? Mas era muito interessante, ficou muito interessante, teve muitas visualizações, um retorno super bacana, uhum. né? E o teatro gravado, raramente você vê uma peça que foi feita no palco e que gravou-se e isso ficou bom, ficou interessante. Geralmente fica chato. Teatro filmado É, fica. é difícil, é bem Eu, difícil. eu acho que o teatro online é uma linguagem híbrida, porque não fica chato. É Uhum, diferente. Né? Você pega algumas peças do o Laurence Olivier fazendo o Hamlet, o Laurence Olivier fazendo o Henrique V, não, Henrique V não, o Ricardo III, uhum, são filmes extremamente bem produzidos, né? Filmando a peça, em uhum. cenários reais, mas é a peça. É a peça. E são chatos os filmes. Tem É um mesmo? Olha. Macbeth de Orson Welles que é um saco. Uhum. Esse Macbeth que teve agora, de um dos irmãos Ah, Coen, né? aham. Ele é Era muito só de um chato, irmão, Edo. É, de um deles só. é. Eu achei muito chato aquele filme. Então, raramente você vê uma obra teatral feita para o palco e feita com os recursos de teatro que comunica quando gravada. Eu tive uma experiência fantástica, que foi o Tartufo, do Molière. Eu dirigi o Tartufo 3 vezes. Uma primeira vez, uma montagem profissional, que foi muito frustrante para todo mundo que participou, que não Uhum, deu certo. Uma segunda vez na EAD, que era absolutamente brilhante, com um elenco fantástico da EAD, né? Jovens uhum. que estavam se formando e que estão todos aí na carreira. Incrível, gente incrível, uma equipe Legal. incrível, todos eles profissionais, grandes profissionais hoje. E uma outra vez num clube, com um elenco completamente amador. E essa montagem da EAD foi filmada e é uma delícia de assistir. Eu me surpreendi quando eu vi, Uhum, filmado e editado. Filmou-se com 2 câmeras uhum. e fizeram uma edição, teve uma edição muito bem feita. Então é extremamente agradável de assistir, sabe? Não fica chato, fica bacana mesmo, sabe? É. Mas é raríssimo isso acontecer. E isso não foi obra minha, foi obra de quem gravou e editou, Uhum. né? Eu assisti depois e disse, nossa, funcionou, porque eu achei que ia ser chatice de sempre. A Então, edição acho que essa coisa da é super. linguagem, João, é É, importante a é, gente saber, sabe? São é. linguagens diferentes. Não é assim, será que um teatro, uma coisa do teatro, fica bom quando a gente filma? Não fica. Se você vai filmar uma coisa que foi escrita para o teatro, você tem que fazer um roteiro, você tem de Uhum. adaptar a linguagem. A linguagem Porque senão pro não fica, uhum. né? A mesma coisa que filme. Se você pega um filme para botar no palco, eu tive uma experiência dessas com Os Intocáveis, Uhum. né? O Sim, filme. sim, eu lembro. Fotografei os Intocados. Eu fiz a adaptação que o Yakov dirigiu, a Uhum. Marcela Gutmann produziu, e não era a tradução do filme, Não. né? Eu Uhum. traduzi, eu recebi o roteiro do filme, traduzi o roteiro e fiz uma adaptação para a linguagem teatral. Porque não dá para você botar, né? Tem aquela cena do carro toda, Com certeza. leva o carro. Como é que você faz aquilo no palco? Não, Bota ficou duas ótimo. A cadeirinhas. adaptação foi ótima. Tem que fazer uma adaptação de linguagem mesmo, né?
O uhum, palco é o domínio da convenção, né? Se você está num canto e você diz assim, nossa, São Paulo está um horror, eu não aguento mais esse barulho, essa poluição, você está debaixo de um foco. Não aguento mais esse barulho, essa poluição. Vou para Paris. Apaga esse foco, você atravessa o palco no contraluz, no outro canto do uhum, palco, acende outro foco, toca uma musiquinha francesa e você diz: adoro Paris nessa época do ano. A Tour uhum, Eiffel é sempre a mesma. E você está em Paris. E o público está em Paris junto com você, certo? No uhum. cinema não dá, né? É. O Godard falava, o cinema é verdade 24 vezes por segundo. Agora Aham. nem isso já funciona mais, é porque a taxa de fotogramas é completamente É diferente. diferente. É muito mais, né? 60, são 60 imagens É, por tem segundo. 30, 60, você pode Essa, variar isso aí. né? Que permite essa coisa de você fazer mais rápido, mais lento, né? Uhum, Porque são muitas imagens gravadas. Então, no cinema, mesmo que você não vá no local, você tem de fazer um cenário ou projetar no fundo uma foto do local real. Tem de ser uhum, verdade, porque senão eu não engulo, né? Então eu posso filmar num templo japonês em São Paulo e dizer que eu estou em Tóquio. Daí uhum, o uhum, templo está lá, né? Segurando a realidade da coisa. Isso não quer dizer que o cinema seja realista sempre. Esse filme que a gente fez, O Viajante, não é um filme realista, né? não, não. Uhum, Esse filme que eu assisti hoje, o In Natura, também não é um filme realista, absolutamente. E são filmes que têm uma dose de experimentação, de experimentalidade, experimentação mesmo, uhum, que não é insuportável, porque algumas coisas experimentais são insuportáveis de você ver, né? uhum, Porque só a experimentação está em primeiro plano e não o que está querendo dizer com a experimentação. Então, eu acho que essa experiência que nós tivemos foi extremamente valiosa para todos, não só pelo prazer que nos deu, mas pelo aprendizado que foi, uhum. sabe? Eu Com aprendi certeza, muito. nossa. A gente aprende sempre, né? O teu olhar para a cena, o teu olhar para o Breda, a sua coordenação das outras duas câmeras foi muito vital mesmo, João. O que mais me marcou nessa filmagem foi a harmonia. Sim, para mim também. A harmonia. Foi gostoso de fazer. É, Condições difíceis, mas gostoso. A gente ir no dia seguinte, sem ter dormido, a gente ir no dia uhum. seguinte gostando, querendo fazer mais, inventando na hora coisas. Muito lindo o trabalho mesmo. É, Muito e lindo. no último dia, chegou de noite, eu falei, Ih, não tem filmagem hoje? Vamos lá, vamos lá no Caio. Acabou, Acabou, né? né? É, Eu quatro sinto falta, noites, 3 noites eu sinto seguidas, foi saudade. ótimo, Eu muito bom. continuo, né? Quer dizer, para você, terminou a filmagem, a gente filmou É, mais as coisas. Eu, você, o Breda, filmamos mais alguns takes alguns separados, takes né? aqui. Aham, No seu estúdio, na rua. E aí vocês estão livres, né? O Breda está é, livre. Tudo. Agora eu tô, desde que terminou, eu estou ainda ligado, fazendo coisas. Hoje eu fiquei o dia inteiro. Ontem eu fiquei o dia inteiro pesquisando áudios. Hoje eu estou o dia inteiro editando os áudios. nossa. Mas é um prazer incrível, eu adoro fazer esse Uhum. trabalho, né? Estou muito curioso para ver o resultado, Zé. Muito curioso. Eu Hum, também, viu? vamos ver, Eu vamos ver. também. Eu estou gostando muito de para onde está indo, sabe? Que Olha, bom, tem que bom. aplausos aqui, a gente ganhou aplausos aqui. Oba, legal. Já passou, eu não consigo mais voltar, não sei quem foi que aplaudiu. Ah, que Agradecemos. legal. Obrigado, Obrigado. obrigado. E você tem uma ideia de quando vai sair o filme? Assim, tem uma data O prevista? prazo é junho, 20 Junho, de junho. É, tá. mas tem vários estágios, né? Então Sim. agora estamos fazendo a montagem, eu e o Henrique estamos fazendo a montagem das imagens da imagem filmada ao vivo, né, com o Breda, com as imagens de foto e de tudo, estamos Uhum, integrando essas linguagens todas visuais acho que a gente já começa quase junto a colocar os áudios novos. São pequenos efeitos, na verdade, sabe? sim, Não tem sim. carro antigo que eu estou botando barulho do carro, o velocípede que passa, uma bicicleta que passa, estou botando os barulhinhos.
Aparecem Uhum. os passarinhos uma hora, umas galinhas outra hora, então tem o passarinho fazendo piu, 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 isso, Uhum. e as galinhas fazendo cococó. Então Aham. fica muito engraçado, na verdade, sabe? Dá um humor muito grande para o filme, muito Aham. grande. Que o Breda tem, né? O Breda consegue. O Breda fez um trabalho, João, tão espantoso, que se você assistir o filme, ele te conduz por essa emoção e você nem se dá conta. Mas como eu assisti milhões de vezes, não sei nem se eu devia falar isso, mas eu vou falar assim. Conta. Uhum. Ele tem o domínio da evolução emocional, da linha emocional do filme, do personagem, tão absoluto, interno dele mesmo, Uhum. sabe? A partir ele começa com um senso de humor, com uma vitalidade que vai junto com a história, junto com o que vai acontecendo com o personagem, vai diminuindo e diminuindo e diminuindo Nossa. essa Isso. energia dele, até que no final ele está falando com a mesma fluência que ele estava falando antes, mas dentro dele ele está murcho, sabe? Olha que louco. E isso Nossa, mas é uma coisa. fazendo tudo em partes, né? Porque foram 3 dias E e mais fazendo aqueles tudo em dois parte. dias, né? Foram 5 dias gravando. Uau, que coisa. É isso que eu acho Incrível. incrível do ator, ter essa Isso é um capacidade. ator, né? Uhum. Isso é um ator. Muito bom, muito bom. Então sustenta, sabe, João? Sustenta, porque não tem nenhum Uhum. take que seja vazio, que ele está lá falando, Sim. é só a cara dele e palavras. É Aham, aham. sempre cheio de emoção. E essas pequenas imagens que entram complementando, muito despretensiosas, é quase uma coisa lúdica, sabe? Sim, sim. Não pode ser demais para não tirar o foco dele, do Claro, claro. personagem, Aham. né? Tá sendo uma aventura mesmo fazer isso. Me rejuvenesceu muito, está me fazendo muito É, bem. que bom. A nossa arte que sempre ajuda em tudo, né? Nossa, que Tudo, remédio tudo. bom, né? E além disso, né, João, depois desse isolamento todo que a gente viveu, Nossa. Bia, né, a gente está se alimentando muito uns aos outros, né? Uhum. Agora, uma única fala da peça, eu fiquei incomodado com ela e pedi para o Breda dublar. Dublador experientíssimo que ele Sim, é, sim. vai tirar de letra, né? Então eu pedi para o editor separar esse pequeno trecho, é uma frase só. Esse pequeno trecho mandou para mim, eu mandei para o Breda. Ele hoje me mandou umas 20 Uau. versões. Uhum. E agora eu vou, terminando aqui, eu vou sentar e escolher qual dessas falas vai ficar e mandar para o editor sincronizar. Né? Então foi uma coisa muito linda e que enriqueceu esses laços todos, né? Uhum. Ah, que bom, muito bom, Para muito bom. sempre. É, Né? Eu agradeço muito a sua participação no eu filme. também, né? Eu agradeço a chance que você me deu de mais uma primeira vez, a gente nunca esquece. Como eu disse no making off, a primeira claquete a gente nunca esquece. Não esquece, Estou com ela aqui guardadinha para o próximo. virá, virá. Ah, Tá bom, acho que a gente pode ir encerrando por aqui. Não tá completou ótimo, uma Bé. hora total ainda, mas eu acho que a gente já falou bastante, eu falei Uhum. demais. Espero não ter te interrompido, te cortado. Imagina, que sempre bom te ouvir, a gente sempre aprende. E eu queria também agradecer você, o Breda, toda a equipe, a Laís, né? O Caio, que super estúdio, a Marina, que arrasou, a nossa Andréia, Pisca, Cadu, todo mundo, foi muito legal, muito legal. Né? Foi tudo bacana mesmo, É. né? O Brix E também, né? O Brix que estava no começo, ajudou muito a gente, me deu várias dicas. E quem? também tem um nome que eu queria falar, o Brix, né? Ah, o Dessa Brix. parte Ah, sim. técnica, e também eu queria Ele agradecer fez ao o Caio making of. Antônio, que é um. Oi? E ele que editou o making of. Pois é. E também tem o Caio Antônio, que é um cineasta que me deu várias dicas, e outro amigo fotógrafo também, Eduardo Barcelos, que também me dá umas dicas de câmera, de enfim, configurações, parte técnica de luz. Tem muita ajuda aí dessa moçada que é muito importante. Hum. O Renato Brandão, Aham. um amigo meu que mora no Japão, um grande amigo, a quem eu Ah, dediquei o Três Homens em Tóquio, aham.
Ele que escreveu aqui, valeu a pena acordar às 5 da manhã nesse domingo para ouvir a conversa de vocês. Nossa, é verdade, ele está lá em Tóquio. Então, às 5 da manhã. Ei, Que Renato, loucura. beijo para você. Muito bom. Ele é um desses grandes vínculos Que que bom, ficam né? eternamente. Bom, João, acho que a gente pode encerrar aqui. Tá ótimo, Zé. Adorei Obrigado. falar com você com esse compromisso da gente não poder só papear livremente, mas seguir uma linha, né? E Isso contar é. e falar do Nós temos filme. muitas conversas, mas essa é a primeira conversa em público que a gente tem, né? É verdade, é verdade. É, Muito dá uma bom. certa vergonha, né? Eu sofro um pouco, porque gosto de ficar escondido atrás das câmeras, ficar na É, frente da câmera, estou aqui suando. mas foi legal, mas foi Foi legal. legal, foi Eu muito não sou bom. muito afim dessa exposição também, não, mas quando você está acompanhado, é diferente. Quando tem uma É, troca, é diferente, né? Então foi bem, foi muito legal. vamos compartilhar, né? Compartilhar Então, coisa boa. Obrigado, até a Sé. próxima. Muito obrigado Obrigadão. a todas as pessoas que assistiram, tá Obrigado. bom? Curtam lá e quando o filme estiver pronto, espero que vão todos assistir o nosso trabalho, feito com muito amor, com muito carinho. Beijão, João. Obrigado, Obrigado. beijo. Bom final de semana para todo mundo. Tchau. Para todo mundo. Tchau. Tchau.